Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego bíblio, que significa livros. Então, a Bíblia é o conjunto de vários livros. Ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego e outras línguas antigas. Ela tem Deus como autor. Isso quer dizer que, quando as pessoas estavam escrevendo ela, o Espírito Santo teve uma unção neles e foi Deus que escreveu tudo que está nela. No Catecismo fala que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto regida sobre a unção do Espírito Santo. Na nossa Bíblia são 73 livros, sendo eles 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. O Antigo Testamento são todos os livros escritos a partir do século XV a.C. até o nascimento de Jesus. Contém nele a lei de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e suas reflexões, como a previsão da vinda do Messias. Ele vai de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento são todos os livros escritos após a vinda de Jesus Cristo, até o final do século I. Nele traz a vida e a obra de Jesus Cristo, a criação e expansão da igreja. Ele vai de Mateus até Apocalipse. Essas duas grandes divisões ainda estão subdivididas em categorias, de acordo com o conteúdo dos livros. O Antigo Testamento ele é dividido em 5, que são os livros de lei, os livros históricos, os livros didáticos e os livros proféticos. O Novo Testamento ele é dividido em 4, que são os livros do Evangelho, os livros históricos, epístola e o livro profético. Eu vou falar agora sobre citações bíblicas, como a gente deve usar. A gente usa abreviatura para citar algumas passagens, como GN significa Gênesis. Depois da abreviatura, a gente usa um número, que é remetido ao capítulo, como por exemplo MT9, que significa Mateus, capítulo 9. Para a citação ficar um pouco mais completa, a gente usa sinais de pontuação, como a vírgula, que a gente usa para separar os capítulos dos versículos, como por exemplo MT9,9, que significa Mateus, capítulo 9, versículo 9. O hífen a gente usa para representar uma sequência de capítulos ou versículos, como por exemplo EX15,2-5, que significa Êxodo capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 5. O ponto a gente usa para citar capítulos e versículos isolados, como por exemplo IS32,1.4, que significa o livro do profeta Isaías, capítulo 32, o versículo 1 e o versículo 4. O ponto e vírgula a gente usa para separar um capítulo e versículos isolados, como por exemplo JO 3,23, ponto e vírgula 6,1, que significa Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 26, capítulo 6, versículo 1. Usamos também S e SS para capítulo e versículo, S para seguinte e SS para seguintes, como MT9S seria Mateus, capítulo 9 e capítulo 10. Quando fosse MT9SS, seria Mateus 9, 10, 11 e assim por diante. Então foi isso, gente. Um pouquinho da Bíblia aí pra vocês.